Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Dia 11 de setembro, dia marcante para a história do mundo. Enfim, mais um caso marcante hoje, né? Cada dia é uma bomba, né? Coisa esquisita que se tornou o mundo, cara. Que é isso? Todo dia tem uma bomba nova. Hoje foi o cerco se fechando contra o Bolsonaro. Pois é. Fecharam o cerco literalmente agora, né? Tem a condenação do STF contra o Bolsonaro. Formaram maioria. Urgente, STF forma maioria para condenar Bolsonaro e outros 7 réus. Novidade para ninguém. Agora, se você quiser fazer uma carinha aí de tô assustado, pode fazer. Eu duvido muito. Todo mundo já sabia que Carmen Lúcia ia andar para esse lado. Se eu fosse o Zanin, nessa parada aqui, eu ia falar, quer saber? Já condenaram o cara. Já cumpriram o requisito. Vocês já colocaram a digital de vocês aí para receber a Magnística. Vou votar igual o Fux, né? Se eu fosse o Zanin, não ia ser eu que ia ser besta de encarar essa aí não. Mas formou maioria após o voto do ministro Fux, que discordou de todos os colegas do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também Flávio Dino. A ministra Carmen Lúcia votou e formou, na tarde dessa quinta-feira, maioria pela condenação do ex-presidente. Enfim, sim, oficialmente o Bolsonaro já está condenado, já não pode-se dizer que não tem a menor esperança de recurso, quer dizer, nunca teve. Matéria do G1, não, o Jornal Nacional teve que abrir aquela chamada de urgente, partiu para aquele lado. Tanto que essa turma de redação está comemorando, né, a exceção do Brasil agora. Com voto de Carmen Lúcia, o STF forma a maioria para condenar Bolsonaro na trama golpista, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou a maioria nessa quinta-feira para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de participação na chamada trama golpista. O placar chegou a 3-1. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Os 3 votaram pela condenação de Bolsonaro e de seus auxiliares também, né? Ou seja, todos seguiram aqui a manifestação do Procurador-Geral da República, com exceção do voto do Fux, né? Que vocês perceberam isso aí. Agora, vem cá. Como que o Trump está encarando isso, né? A minha visão é que o Trump está assistindo isso. O Eduardo Bolsonaro está assistindo cada trecho desse voto, né? Teve um momento até de vergonha alheia em que o Fux virou as costas e saiu. Mas olha só, Carmen Lúcia rebate o Fux. Diferente do alegado, Bolsonaro era o líder. Líder de quê, né? Durante seu voto, na ação que julga Jair Bolsonaro e 7 de seus aliados na suposta trama golpista. Nessa quinta-feira, a ministra Carmen Lúcia rebateu o argumento do magistrado Luiz Fux e afirmou que o ex-presidente é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção por decomodidade do poder, ou seja, acabar com o poder. Diferente do alegado, aliás, ele, Bolsonaro, não foi tragado para o cenário das indulgências. Ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção por decomodidade do poder, disse a magistrada, sem citar o Fux nominalmente, mas fazendo referência ao voto do Luiz Fux, que absolveu o Bolsonaro. Enfim, o que a gente acompanha até agora, né, de tudo isso que aconteceu, desculpa aí, mas para mim foi um belo de um teatrão, né? O voto do Fux foi o único voto jurídico na minha visão. O voto do Fux é o voto diferencial que a gente pode dar a ele alguma credibilidade e algum respeito. Os demais, cá entre nós, né? Não foi à toa que o Fux até levantou e deixou o plenário, bem na hora que a Carmen Lúcia estava votando. E ainda falta o voto do Zanin, já está votando, já está na leitura do seu voto já.
O Fux deixa o plenário no STF após troca de apartes entre Moraes e Carmen Lúcia, ou seja, aquela partezinha, né, um ajudando o outro ali. A sessão do Supremo Tribunal Federal dessa quarta-feira, que julga a suposta tentativa de golpe de Estado, foi marcado por um episódio de desconforto. Segundo o repórter Igor Damasceno, o ministro Luiz Fux deixou o plenário visivelmente incomodado após uma sequência de apartes entre os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Ou seja, a Carmen Lúcia meio que confirmou todo o voto do Moraes ali. No voto, o Moraes utilizou uma parte para rebater indiretamente a posição do Fux, ou seja, ele pediu, deixa eu falar aqui, e foi lá e rebateu o Fux. E o Fux falou, peraí, o combinado não era que ninguém ia poder votar, falar durante o voto do outro. Esse fato aí foi percebido por quem estava lá, segundo o repórter, né? E aí o Fux já estava mostrando uma certa inquietação, trocou algumas palavras ali com o Flávio Dino, mas levantou e saiu do plenário e deixou a ministra Carmen Lúcia lá sozinha, né? E saiu no momento crucial do julgamento, bem no finalzinho do voto da Carmen Lúcia, mostrando que o Luiz Fux, né, estava descontente com aquela situação. Ou seja, um certo incômodo de participar de todo aquele imbróglio ali, todo aquele circo armado, né? É o que se percebe do julgamento. Enquanto isso, Bolsonaro acompanhou de sua casa, né? Não quis comparecer, poderia ter feito a solicitação, teve até autorização para participar do circo, mas não quis participar. Mas recebe uma notícia ruim também, né? Vai ter que passar por cirurgia de novo no domingo. Pois é, matéria do Metrópolis. O Bolsonaro passará por cirurgia no domingo e saiba como será. O ex-presidente Bolsonaro vai passar de novo, mas dessa vez uma cirurgia bem menor do que as outras, né? Nesse domingo. Ele vai remover lesões de pele. Ele vai no hospital. Foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira. A cirurgia já está marcada para as 10 horas da manhã, num hospital particular, lá em Brasília mesmo. O procedimento vai ser realizado pelo médico Cláudio Birolini, também responsável pela cirurgia do Bolsonaro, que foi aquela cirurgia que ele teve em abril no intestino, que ficou um time ali, né, um tempo fora de circulação. O esquema de segurança para a ida do Bolsonaro foi mais do que redobrado, né? A escolta da Polícia Penal, o ministro Alexandre de Moraes mandou colocar uma segurança, sabe, triplicada. Ele também vai ser escoltado por 3 seguranças do Gabinete de Segurança Institucional, pelo GSI, ou seja, o governo Lula está mandando gente ali para vigiar o Bolsonaro também, né? A ex-primeira-dama, Michele, e o Carlos Bolsonaro, eles fizeram a solicitação para poder acompanhar o Bolsonaro. E aí foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes também. Então os dois podem estar junto com o Bolsonaro para acompanhar. Além da retirada de uma lesão que é benigna, né? Aquelas manchas de pele, ele também vai remover outra que ainda será analisada pelos médicos, se é benigna ou maligna. O procedimento será feito em regime ambulatorial, ou seja, não vai precisar internar nem nada disso, vai lá, vai passar pela cirurgia ali, pelo procedimento, logo tá em casa, né? Eu falei alguma besteira, vocês me corrijam, que eu sei que é lotado de médico aqui me assistindo. E eu, de medicina, eu não entendo de nada, nem da minha saúde eu ando cuidando direito, tão sem vergonha que eu sou, tá bom? Mas vamos lá, vamos mudar de assunto? Vamos falar de outro aqui? Vou fazer a pausa, só para respirar. Bora? Vamos lá. Matéria da extrema esquerda da Fórum. Bora lá. Tarcísio é denunciado ao STF por incitação golpista e pode sofrer impeachment. Segundo a turminha da Left People, da esquerda, do PSOL, o Tarcísio, ao realizar críticas ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes na última manifestação de 7 de setembro, que foi grande, incomodou a esquerda, mostrou até para o Tarcísio a força e o apelo ao Bolsonaro. O Tarcísio acabou chamando o Alexandre de Moraes de tirano, falou altas coisas sobre o Alexandre de Moraes. A esquerda agora disse que ele está simplesmente
obstruindo o trabalho do Alexandre de Moraes, fazendo críticas ao Alexandre de Moraes. Ele está obstruindo o trabalho de Alexandre de Moraes. Por causa disso, ele cometeu crime de responsabilidade segundo a Constituição do Estado de São Paulo. E aí, por causa disso, é que, sabe, ele tem que ser empichado, né? Ele tem que ser empichado. Agora, a maioria das pessoas acham que o Tarcísio é o melhor governador do Brasil. Depois da condenação do Bolsonaro, não se sabe quem será o herdeiro, né, do legado do Bolsonaro, do legado político. Eu acho que um monte de gente fica, o spoiler do Bolsonaro. O Bolsonaro tá vivo. Não tem spoiler de gente viva, né? Tem um legado. O legado grande que o Bolsonaro deixou, ele tem que saber quem vai ser o responsável aí, né, por dar seguimento ao legado político exposto aí pelo Bolsonaro, né, que está aí pelo Bolsonaro. Pois é, pessoal, quando a gente fala em políticos, governos bons, olha que invejinha da boa. Eu tô até com raiva de ficar trazendo notícia da Argentina, até com raiva, né? E aqui no Brasil é corrupção, é perseguição, é falcatrua, é malandragem, é rombo nas contas públicas, é inflação, é Brasil quebrado. E aí nós temos que pegar da Argentina e olha aqui, né? Sacanagem. A inflação na Argentina ficou abaixo de 2% pelo quarto mês consecutivo. Quem te viu, quem te vê, né? Um país que até pouco tempo atrás era um caos extremo. A taxa mensal da inflação na Argentina se manteve estável em agosto desse ano. Ficou bem abaixo de 2% pelo 4 meses seguidos, de acordo com dados divulgados na quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, que é o INDEC, né? Segundo o levantamento do INDEC, a inflação do país, governado pelo ultraliberal Javier Milei, foi de 1,9% no mês passado. Mesmo resultado de julho, já no acumulado de 12 meses, até agosto, o índice ficou em 33,6%. Por quê? Porque vem uma inflação gritante da época da Kirchner, né? Então, já vem com a inflação gritante, conseguiu estabilizar os preços, controlar a inflação, né? Há uma crítica hoje contra o Milei de que os preços ficaram altos. Quem tinha uma renda média alta na Argentina conseguiu segurar o baque e está feliz que o poder de compra aumentou, mas o salário real da população mais pobre está aumentando de maneira muito lenta. Agora, o que você quer? Foram anos de destroço, né, de destruição da galera da esquerda, da left people. Vocês querem que se resolva o problema da noite pro dia? Aí é sacanagem, né? Aí é no mínimo sacanagem você confiar nisso, né? Vamos lá, próxima matéria? Vem comigo. Dá uma olhada aqui, pessoal. Urgente. Às vésperas da eleição, não é 1, não é 2, nem 3. É 6. 6 candidatos da direita morreram na Alemanha. Coincidência, né? Olha só, dá uma olhada nessa matéria. Uma série de mortes envolvendo integrantes do partido de direita alternativa para a Alemanha, que é o AfD, em Renânia do Norte e Westfália, despertou atenção nos dias que antecedem as eleições locais previstas para 14 de setembro. Em apenas 13 dias, 4 candidatos e 2 suplentes da legenda morreram, segundo informações divulgadas por diversos veículos de imprensa. Só da direita, hein? As autoridades alemães afirmaram que não tem nada a ver com o caso, não. Isso aí é provavelmente, né, questão de saúde. De acordo com The New York Post, 2 das mortes foram atribuídas a causas naturais, enquanto os detalhes sobre as demais não foram especificados, não. O governo não falou nada sobre isso. Embora a AfD não seja apontada como favorita nas eleições regionais, o partido tem registrado um crescimento expressivo nas pesquisas desde 2022. Em Renânia, no norte de Westfália, a legenda passou de 5,4 para 16,8 nas intenções do voto, segundo a BBC News. E aí acabou aumentando muito, né? Isso aí chamou, né, um alerta gigantesco em relação às pessoas que faleceram, né? São todas pessoas de
direita, né? Estranho, esquisito esse negócio, né? O que você acha? Vendo tudo que aconteceu em relação à esquerda, vendo o Kirk agora, né? O que você acha? Eu acho que tem coisa errada, né? Tinha que investigar isso aí. Olha só, a TV Quirinópolis acaba de soltar uma publicação aqui e eu não sei se é verdade, né? Não sei se é verdade, porém, eu acredito, e muito. Goiás é o estado mais bolsonarista do Brasil. Aponta a pesquisa Genial Quest, né? O estado de Goiás é o que mais tem bolsonaristas entre as regiões brasileiras pesquisadas pelo Instituto Quaest. Quem faz o destaque é o diretor da empresa de pesquisa Felipe Nunes. Conforme a aferição, Goiás tem 18% de eleitores que se declaram bolsonaristas. 18? Tá bom. Outro destaque de Goiás no cenário nacional é a segunda colocação do estado em relação aos eleitores que são declaradamente de direita, né? Ou seja, a galera da direita está em peso, correspondendo a 26% da população. O estado só perde de número de eleitores de direita para o Paraná, né? Paraná. Conforme a análise, por isso que eu gosto do Paraná também, gosto do meu Goiás, gosto do Paraná. Conforme a análise de Nunes, a disputa política em Goiás não é com a esquerda, como ocorre no cenário nacional. Em Goiás, a disputa é entre a extrema direita e a direita moderada. Destaca o Felipe Nunes, que usa, como exemplo, o segundo turno da eleição em Goiânia em 2024. Né? Olha só. O pesquisador acredita que o ex-governador Marconi Perillo, vamos falar que Marconi Perillo é de direita, né? Tá bom. Marconi Perillo e o vice-governador Daniel Vilela disputam o espaço como representantes desta direita moderada. Enquanto o senador Wilder Moraes é o bolsonarista da vez. É forte o nome a ocupar a cadeira para governador. Oh, vocês esqueceram do Gaia ou vão deixar o Gaia de fora, hein? Porque eu acho que o Gaia tem chance aí pra caramba pra governo, hein? Só que já falaram que querem mandar o Gaia pro Senado, né? E aí, o que vocês acham? O Gustavo Gaia, vocês devem conhecer o Gaia, muito mais do que eu, né? Gustavo Gaia, pro Senado ou pro governo? Senado, sem sombra de dúvida. Se deixarem, eu acho que ele tem que ir pro Senado, sim, né? Sem sombra de dúvidas. Vamos lá, né? Notícia triste, cara. É triste demais, né? Tendo em vista a situação do governo que só pensa em prender o Bolsonaro, mas combater o crime organizado, dar garantias para os trabalhadores, isso não. Olha que notícia mais triste, né? Essa notícia foi publicada alguns dias atrás, mas eu não quis deixar essa notícia batida. A hora que eu vi a notícia agora, eu mesmo vendo que ela já tinha alguns dias da publicação, eu falei, não vou deixar. Eu quero alertar sobre isso aqui. Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aconteceu uma tragédia no ano passado, né? Em 2024. Aconteceu a questão das enchentes, o que ocasionou, sem sombra de dúvidas, né, um período de comoção, mas causou também um desastre econômico. Muitos fazendeiros perderam tudo. E aí veio o governo Lula prometendo ajudar, como tinha enfiando mais empréstimo. Esses fazendeiros não aguentaram e acabaram indo contra a regra geral, né, que você não atenta contra jamais a vida, a própria. E foi o que eles fizeram, né? E sabe, agora eu fico pensando para fazer isso, a dor que essas pessoas não sentiram, o desespero que eles não sentiram, né? Então peço para vocês para compartilhar isso aqui, ó, 23 agricultores que tiraram suas vidas. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Oração, gente, em homenagem aos 23 produtores que tiraram a vida porque não tiveram tempo de renegociar suas dívidas. Infelizmente, o que a gente está vendo como produtor, se não houver uma decisão rápida, muito rápida do governo,
Isso aqui só vai aumentar, gente. Vai aumentar cada vez mais. Infelizmente é isso. Olha o que está escrito nas faixas, vocês já vão ver. Descaso do agricultor, descaso do governo. Muito triste, gente. Isso aqui a gente se emociona ver um troço desse. E quem pode resolver mesmo, quem pode, tá lá se cumprimentando, comendo e bebendo. E esses aqui, os pobres coitados, ó, que são os produtores rurais do bem, estão no cemitério. Antes de mais nada, né, deixar minha solidariedade a toda a família, deixar minha solidariedade, sem sombra de dúvidas, né, ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo gaúcho, sabe, a simetria entre o goiano, se bem que o goiano gosta de todo mundo, né, a gente é assim, mas a simetria que existe entre o povo do Rio Grande do Sul, o povo paranaense, do Rio Grande do Sul, catarinense, por causa dos laços da agricultura com a gente aqui do Goiás, do Centro-Oeste, é muito grande. Então, assim, quando eu vejo uma situação dessa de agricultores tirando a sua própria vida, não só no espectro brasileiro, mas no espectro do Rio Grande do Sul, eu sinto que é meu povo. Para quem não sabe, o Burman, né, deputado do Rio Grande do Sul, ele me condecorou com o título de cidadão do Rio Grande do Sul, né, cidadão gaúcho. Então, sabe, para mim é como o meu povo, né? Gerson Burman é como se o meu próprio povo tivesse tirando a sua vida, e não só de brasileiro, mas a similaridade, sabe, a simetria que eu tenho com o povo gaúcho é gigantesca, e não tem como a gente não argumentar sobre essa tristeza, né? Que esses tempos sombrios passem o mais rápido possível. E eu queria que vocês deixassem aqui, né, escrito, né? Se você não tiver pela TV, tiver com o celular na mão ou com o computador na mão, só deixa o comentário aí, ó, em solidariedade ao Rio Grande do Sul, tá bom? Bora lá, pessoal. Matéria do Pleno News. O Trump pede pena de morte para assassino de ucraniano em trem. Torço para que seja pego o mais rápido possível e que sofra muito, né? Porque o que ele fez com aquela coitada daquela menina, sabe, uma menina, uma jovem, você é pai, você tá me assistindo aí, você é pai, você já pensou a dor que você sente em relação à sua família? Agora você imagina, tem uma guerra, você tira a sua filha de uma guerra, ela é uma refugiada ucraniana, para levar para um país confiando que você vai dar segurança a ela. Coloca ela num lugar onde o esquerdismo já tomou conta. Um canalha, um monstro, já foi preso 14 vezes, foi liberado. Mata uma menina jovem, que tem uma vida inteira pela frente. Sai gritando ainda que matou aquela vaca branca. Todo mundo olhando. E ela, rodeada de gente, morreu, agonizou sozinha ali, né? Num vagão de metrô. E aí, eu torço para que o Donald Trump e a equipe do Trump peguem esse cara, mas e façam o que tem que ser feito, que seja implacável. Essa é a palavra que o Trump utilizou e que eu repito aqui. Implacável. E que, sabe, isso não vai trazer a Charlotte de volta, que é a menina ucraniana, não vai trazê-la de volta. Mas vai dar a sensação para as outras meninas que elas estão mais seguras. Pelo menos essa é a minha opinião. E para que gente como esse aqui também vá parar lá. Vá parar lá. O FBI oferece 100 mil dólares por captura do assassino do Charlie Kirk. O FBI anunciou nessa quinta-feira a foto desse indivíduo, né? Você já viu o naipe, né? Vou te falar que parece até... Não vou nem falar, né? Que é essa cara aí. Parece a galerinha aqui das comunidades, sabe? Aquela turminha que fica desfilando com um fuzil na mão, vocês sabem de quem eu tô falando, os traficantes, né? O FBI, mas é esquerdista.
O FBI anunciou nesta quinta-feira uma recompensa de até $100 mil por informações que levem à identificação e captura do suspeito de assassinar o ativista de direita Charlie Kirk, aliado de Donald Trump na rede social. A conta oficial do FBI divulgou imagens do possível autor do crime e detalhou sobre a bonificação. Olha, a gente não pode banalizar. Tem um influenciador que está crescendo muito, vive indo aí num podcast dos amigos meus. Um influenciador que está crescendo muito, ele é radical. Ele prega mandar os outros pro paredão. E o povo tá levando esse discurso da esquerda, né? Tá achando bonitinho, marmanjo, sem vergonha, ficar defendendo o comunismo. Tá achando bonitinho. Mas a hora que o bicho pegar, vocês vão ver. Eles querem se manter no poder. E quando um partido comunista, você viu no Nepal, toma o poder, meu amigo. Aí é difícil você derrubar. É só com o levante do povo. Só com a revolução popular, né? Como os comunas dizem, né? Vamos lá. E aí, publicação do SBT News também tratou disso, né? Trump promete encontrar todos que colaboraram também para a morte de Charlie Kirk. Que ele não agiu sozinho, todos, inclusive de partidos que possam ter colaborado, vão ser responsabilizados e vão ser pegos. Assim espero. Bom, o Capitão Augusto, ele fez uma publicação. Eu quero a opinião de vocês. Vocês concordam ou não concordam? Ele fez essa publicação aqui. Aí você viu ali, ó, o Bukele, Trump, Netanyahu, Milley e Bolsonaro. Do outro lado, o Xi Jinping, o Fidel, o Lula, o do Irã lá, que eu esqueci o nome dele agora, e o Maduro. E ele falou, olha só, nunca foi tão fácil escolher um lado. Vocês concordam? Porque eu vou discordar, tá? Com todo respeito, tá? Não tô discordando do posicionamento dele, não. Todo mundo sabe qual lado deve estar. Nunca foi tão fácil saber de qual lado se deve estar. Agora, escolher defender e estar de um lado nunca foi tão difícil quanto agora. Nunca foi tão complicado quanto agora. Você se expor, você falar, seu fim pode ser o mesmo do Kirk. Seu fim pode ter sido o mesmo de vários outros que sentiram a fúria dessa gente que se diz do amor, essa turminha do amor. Então, a minha opinião, só a minha opinião, é que é muito fácil saber qual é o lado certo. Agora, escolher esse lado, estar desse lado, defender esse lado, nunca foi tão difícil quanto agora. Porque você sabe que se abrir a boca, você se expor num vídeo. Eu sou uma figura marcada, vocês sabem disso. Sou uma figura marcada. Qualquer um que se expõe é uma figura marcada, tem coragem, porque isso aqui, pra mim, hoje não deveria, né? Deveria ser um ato qualquer de se expor. Não, eu tenho coragem só de enfrentar a câmera, o que já é uma grande dificuldade, porque tem gente que chega aqui e fica, trava tudo, não fala nada na frente da câmera. E eu já tive nessa fase. Aprendi a passar por isso. Não trava mais nada agora. Agora eu sou mais sem vergonha do que tudo. Agora, não bastasse você ter medo de encarar a câmera, você tem medo do que falar. E quando você precisa ter medo do que você vai falar, se acende uma luz vermelha, né, um holofote vermelho, dizendo, você está numa democracia? Quando você precisa demonstrar, quando você sente o medo, é sinal que a democracia já está abalada. É simples assim. Quando você pode falar o que você quer na hora que você quer, aí você está em um país democrático. Agora, quando você tem medo, e aí, pessoal, continua ameaçando todo mundo de direita, tá? Estados Unidos anuncia possível revogação de vistos por elogios ao assassinato de Charlie Kirk. Muito bem, acertou, é isso aí mesmo. Tem que pôr moral. Gente, tem que ser bem-vinda no país, né? É literalmente isso. Tá? É literalmente isso. Então, tá certinho o Donald Trump. Não critico em momento algum, né, ele tomar medidas como essa. Desculpa, pessoal.
E é isso. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Para vocês que estão nos acompanhando aí, ó, se você tá sentindo, sabe, aquele incômodo, aquela indignação do Brasil e acha que pode buscar um lugar melhor, o Uruguai é um bom refúgio, é uma boa hipótese, tá? Você tem um lugar diferente. Então, clica na descrição aqui, tá? E tá aqui também o número aqui de cá. Pode entrar em contato com nossa consultoria, que nossa consultoria vai te orientar. Eu tenho uma equipe toda especializada. Você vai falar com a Keila, você vai falar com a Rosângela, vai falar com a Ana Paula, vai falar com todo mundo aqui que está aqui preparado para te atender e para te orientar como, né, estar indo para o Uruguai, ter essa segurança, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.